Nós vamos falar sobre um verdadeiro discípulo, baseado no texto de Atos, capítulo 9, e nós vamos estudar esse texto. O Senhor há de falar conosco nesta noite. Ananias significa Deus é gracioso. O registro da história de Ananias é curto na Bíblia. Ele foi uma pessoa escolhida por Deus para orar pelo maior missionário, evangelista, teólogo do cristianismo que o próprio Jesus separara para pregar entre os gentios a mensagem do evangelho. Saulo de Tarso, que outrora foi um grande perseguidor. O que está registrado na Bíblia é pouco, sobre Ananias é pouco, mas o suficiente para vermos, meus irmãos, que ele era um verdadeiro discípulo. Você se considera um verdadeiro discípulo de Jesus? Um verdadeiro discípulo do Rei do Universo, do Senhor dos Senhores? Residente em Damasco, ele morava lá em Damasco, a capital da Síria. Foi provavelmente um dos 70 discípulos que Jesus enviou. Está lá registrado em Lucas capítulo 10. O Senhor enviou de 2 em 2 para pregar o evangelho. Ele era um judeu fiel, de acordo com a lei, de reputação excelente entre os judeus lá de Damasco. Ananias, então, foi chamado pelo Senhor para esta missão especial: orarem por as mãos sobre um cego que precisava recuperar a sua visão. Este cego foi o apóstolo, foi Saulo de Tarso, que tinha vindo de Jerusalém, caminho para Damasco, e foi interceptado pelo próprio Jesus. E naquele momento ele ficou cego. Ali ele viu claramente que estava perseguindo a Jesus e não sabia. Estava imaginando que estava fazendo bem. Tem muita gente que pensa que está fazendo bem ao perseguir o evangelho do Senhor. E ali em Damasco, ele é discipulado, é instruído e orientado para pregar o evangelho santo do Senhor. Então, meus irmãos, esse homem, ele tinha sido, o apóstolo Saulo, tinha sido o maior inimigo do evangelho naqueles dias. Então, este Ananias ora por este homem que se torna o maior pregador do evangelho a partir daquele momento, que inclusive nós já começamos a estudar sobre Saulo na última mensagem, quando nós vimos que ele encontrou-se com Cristo e ali ele foi cada vez mais preparado e discipulado para este ministério tão glorioso. Vamos ver o texto, vamos ver o que nos interessa agora, que é o texto para que nós possamos ser edificados, instruídos. Então, em primeiro lugar, um verdadeiro discípulo, presta atenção, um verdadeiro discípulo diz: eis-me aqui. Volte aí para o texto, por favor. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Você tem dito: eis-me aqui, Senhor? Ou tem fugido? Ou tem se recusado ao chamado do Senhor? Eu pergunto a você nessa noite: quantas vezes Jesus já te chamou? Quantas vezes Jesus já falou ao teu coração e você está sempre fugindo, sempre se afastando dele, sempre se envolvendo com suas próprias coisas, seus próprios projetos, seus próprios interesses, e tem deixado o Senhor e tem se recusado a dizer: eis-me aqui, para viver para a glória de Deus. Você pode sim buscar os seus interesses, mas saiba que os interesses de Deus são melhores e maiores. E você está, nesta noite, sendo chamado, vocacionado para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, usa-me na tua presença. Então, Ananias foi aquele
servo, aquele discípulo verdadeiro que disse: eis-me aqui. Ele atendeu prontamente ao chamado de Jesus. Bastou o Senhor dizer: Ananias, e ele disse: eis-me aqui. Se o Senhor disser o seu nome e você diz: eis-me aqui, Paulo, João, Manuel, Maria, você dirá: eis-me aqui, pois acredite, o Senhor está chamando o teu nome nesta noite. O Senhor está te dizendo que você precisa se humilhar, que você precisa renunciar à própria vida para seguir a Jesus. Foi ele que disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então diga agora mesmo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se for verdadeiramente um discípulo, vai obedecer, vai atender, vai se dispor. Por exemplo, quando o Senhor falou lá no passado bem remoto para Josué, o Senhor disse: dispõe-te, Josué. E Josué se dispôs a servir a Deus, a fazer a obra de Deus. Ele foi o substituto de Moisés e tinha uma obra, um ministério glorioso, desafiador. E eu quero dizer que Deus tem um ministério desafiador na tua vida. O que Deus quer é tão somente que você se coloque nas mãos dele. Você não fará nada daquilo que ele mandar você fazer. E você não precisa se preocupar, porque ele vai te usar. Agora você precisa se consagrar. Você precisa se colocar nas mãos dele inteiramente para que ele te use poderosamente. Então, o texto nós lemos lá no versículo 11. Então, o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, falando para Ananias, e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a pista. Então, o Senhor fala, chama, vocaciona Ananias e o Senhor diz: dispõe-te. Já pararam para pensar que muitas vezes nós estamos muito atarefados com as nossas coisas, com os nossos projetos, com aquilo que nós planejamos, e achamos que as nossas coisas, os nossos planos, os nossos projetos são melhores do que os de Deus? Pois acredite, Deus tem algo melhor para mim e para você. O que ele quer é que nós nos disponhamos das mãos dele para que ele faça a obra através de nós. Então, ele quer que nós nos coloquemos inteiramente, porque quem está mandando é quem pode. E existe um ditado que diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, se Jesus, o melhor, que tem mais poder, manda, pois ele mesmo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, é ele que tem a maior autoridade, o maior poder, a maior sabedoria, o maior conhecimento, e ele pode sim mandar. E nós devemos nos submeter para fazermos, para andarmos nos caminhos dele. Então, ele é quem manda, porque ele é quem governa este universo, ele é quem diz tudo como é. Certa vez o Senhor Deus chega para Isaías e o vocaciona. Qual foi a resposta de Isaías? Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Lá em Isaías 6:8, e se colocando nas mãos do Senhor. Então, um discípulo, meus irmãos, respondem sim. Ele nunca vai retrucar, ele nunca vai deixar de servir, ou de seguir, ou de fazer a vontade de Deus, ainda que ele faça algumas perguntas. Volte lá, por favor, para o versículo 13. Versículo 13 diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Veja, Ananias estava meio temeroso, porque este homem por quem ele ia agora orar era famoso. Famoso no sentido de que ele era um criminoso, um assassino, um perseguidor de crente, um homem maligno,
um religioso sem Deus, sem a graça de Deus, que estava a serviço de Satanás para matar crentes. Mas Deus, que não perde batalha, vai e intercepta esse perseguidor e converte esse perseguidor e transforma esse perseguidor. E Deus fala para Ananias: não, fique tranquilo, fique em paz, faça somente o que eu estou mandando, porque este homem que você está com medo, ele agora está convertido. Ele era um touro bravo, agora eu pisei no pescoço dele. E ele agora vai ser um cordeiro. Ele agora vai pregar o evangelho. E agora ele vai sofrer pelo amor ao evangelho. E aí Ananias criou coragem e vai orar por Saulo, que se transforma em nada menos que o apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, o grande pregador do evangelho. Segundo lugar, meus irmãos, um verdadeiro discípulo busca o batismo. Veja aí, por favor, no versículo 18, os versículos 18 e 19, diz a palavra: imediatamente lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se. E foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Presta atenção que no finalzinho do versículo 18 diz: a seguir, levantou-se e foi batizado. Veja só, não podemos imaginar que Ananias, que foi o instrumento de Deus, o servo de Deus, batizou Saulo à força. Você chegaria a essa conclusão? Saulo, você vai ser batizado agora, não quer nem saber. Vai ter que ser batizado. É isso que a gente pode imaginar? Mas é claro que não. Pelo contrário, é possível que Ananias, ao orar por Paulo, deve ter instruído, discipulado, orientado, esclarecido, e ao final desta conversa, dessas instruções, o que é que aconteceu naturalmente? Saulo disse: eu quero ser batizado. Por que que ele disse? Porque eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, todo mundo que ouve o evangelho, todo mundo que é discipulado, que é orientado, que é esclarecido e que se converte verdadeiramente a Jesus, vai dizer: eu quero ser batizado. Eu quero receber o sinal da aliança. E o sinal da aliança é o batismo. Então, Saulo foi batizado naquele momento ali por aquele homem, pelo servo fiel do Senhor, por Ananias. Então, é provável que Saulo tenha sido instruído, discipulado e em seguida foi batizado. Saulo desejou o batismo. Nós vimos nos nossos estudos outras pessoas que desejaram o batismo. Se lembram do eunuco? Vocês se lembram do eunuco? Só um minutinho aqui, porque o pessoal de casa às vezes esquece o coisa ligado, aí atrapalha aqui, né? Aí realmente não tem como. Só um instantinho, viu? Aqui não vai dar. Não. Peço aí quem está em casa que feche aí, por favor. Fecha aí o microfone, porque está atrapalhando, viu? Por gentileza. Viu, meus irmãos? Então, Saulo, ele desejou o batismo, pediu o batismo e foi batizado. Mas nós estudamos aqui, lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, que um certo eunuco foi discipulado, ouviu o evangelho por um pregador, por um missionário chamado Filipe. Sabe o que foi que aconteceu? Depois de ele ter sido instruído, orientado, discipulado, o eunuco disse assim: eis aí água, o que impede de eu ser batizado? E aí Filipe disse: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, quem crê em Jesus como Filho de Deus,
pede o batismo e é batizado. E é restaurado, e é transformado, e é renovado. E, claro, vem o batismo com o Espírito Santo. Sabe quando foi que você foi batizado com o Espírito Santo? Quando você creu no Senhor Jesus Cristo. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, você foi batizado com o Espírito Santo. Exatamente quando você creu no Senhor Jesus Cristo. Quando, mais tarde, o apóstolo Paulo, pregando o evangelho, pregava lá numa cidade chamada Filipos, ele foi preso. E diz a Bíblia que meia-noite, na prisão, ele cantava, louvava e glorificava a Deus. E Deus mandou um anjo que promoveu um grande terremoto, as portas da prisão se abriram e o carcereiro ia se suicidar. Saulo disse o quê? Paulo disse, não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. O carcereiro, trêmulo, que devo fazer então para ser salvo? Resposta, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Diz a Bíblia que naquela mesma noite, o carcereiro e a família dele foram batizados. E eu fico pensando que muitas pessoas não querem ser batizadas. E não querem ser batizadas porque não querem. O pregador não pode forçar ninguém a ser batizado. Aliás, nós conversamos sobre isso semana passada, mas o texto aqui está insistindo. E se o texto da palavra de Deus está insistindo, é porque é importante. Está repetindo. Se batize, busque o batismo, peça o batismo. Então, é importante. Se não fosse importante, a palavra de Deus deixava de lado. Então, cada capítulo que a gente estuda, a gente vê lá o povo pedindo batismo e os ministrantes, pregadores batizando. Aqueles que se convertem, aqueles que ouvem o evangelho. Quando o Senhor disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele quer dizer, em outras palavras, batizando aqueles que creem e desejam o batismo. Agora, imagine uma pessoa que crê, mas não deseja o batismo. Então, é porque não creu. Simples assim. É uma coisa lógica. Mas se você crê no Senhor Jesus Cristo, naturalmente você vai dizer, eu quero ser batizado. O batismo você não sente nada. O batismo é apenas um símbolo. Um símbolo que você faz parte da aliança que Deus fez com o seu povo por meio de Jesus Cristo. Então, você que recebe o símbolo do batismo, você passa a pertencer à comunidade da fé, à igreja do Senhor, o povo de Deus. Então, nós precisamos, sim, nos render ao Senhor e receber o sinal da aliança que Deus fez conosco, com o seu povo, por meio do Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, meus irmãos, terceiro ponto e último, para nós podermos entender o estudo da palavra do nosso Deus. Um verdadeiro discípulo é um instrumento para levar o nome do Senhor perante os gentios. Volte, por favor, para o texto. Versículo 15, a palavra diz assim, olha, mas o Senhor lhe disse, vai, portanto, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Depois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, veja só. Aqui, um verdadeiro discípulo é uma pessoa, é um instrumento, é uma pessoa escolhida para levar o nome de Jesus para os gentios. Esta pessoa foi Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo, que se transformou num grande pregador do evangelho. Essa pessoa sou eu, escolhido por Deus, salvo, perdoado, agraciado, e que agora devo pregar o evangelho. Essa pessoa é você, que foi perdoado ou perdoada, e que foi salvo ou salva, liberto, transformado, e que agora deve ser instrumento para levar o nome dele aos gentios, aos pagãos, aos perdidos.
Então, você precisa se colocar nas mãos do Senhor, porque um verdadeiro discípulo é instrumento para levar o evangelho do nosso Deus. O Senhor disse que um verdadeiro discípulo é, para mim, um instrumento, como está aí no versículo 15. Não apenas o instrumento, mas o instrumento escolhido. Não apenas o instrumento escolhido, mas o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Você se considera uma pessoa salva, remida, lavada pelo sangue de Jesus, perdoado, transformado, abençoado, então precisará se colocar nas mãos do Senhor para salvar os gentios, para libertar os pagãos, para salvar as pessoas. E a pergunta: o que é que você tem feito para pregar o evangelho? Ou você acha que não deve fazer nada? Ou está tudo bem? Ou somente você quer ir para o céu e os outros que se virem? Ou você acha que você conhece o evangelho porque você mesmo tomou a iniciativa? Presta atenção. Ninguém consegue conhecer o evangelho pela sua própria iniciativa. Quem tomou a iniciativa foi Deus, usando alguém para orar por você, pregar o evangelho a você, discipular, ensinar, instruir, batizar você. Agora que você recebeu tão grande salvação, você precisa passar isso para outras pessoas, através da sua vida, dos seus ensinamentos da palavra de Deus, da sua evangelização, do seu discipulado, e assim outras vidas serão salvas. O apóstolo Paulo foi este homem usado poderosamente por Deus. Ele se tornou instrumento nas mãos do Senhor. Ele se tornou o grande bandeirante do cristianismo. Bandeirante é aquele que leva, ou aqueles que levavam a bandeira de uma grande expedição para uma guerra, então eram os bandeirantes. Nós levamos as bandeiras do reino de Deus. Nós pregamos o evangelho do reino. Nós anunciamos as boas novas de salvação. Sim, quem vai anunciar o evangelho não são os anjos, não é o mundo, não são os perdidos, mas nós, os salvos, remidos pelo sangue de Jesus. Nós, os filhos de Deus, nós é que somos instrumentos de Deus para pregar o evangelho. O apóstolo Paulo se tornou um grande desbravador, pregando o evangelho entre os gentios. Levou o evangelho a muitas nações, a muitos povos, pela primeira vez na sua época, nos seus dias. Então, veja só, o apóstolo Paulo, ele fez 3 grandes viagens missionárias, fundou dezenas de igrejas no mundo gentílico, visitava regularmente aquelas igrejas que ele fundava, promovia a eleição dos líderes daquela igreja, porque a igreja precisava ter continuidade e ter alguém que cuidasse e seriam os líderes que pregariam, que ensinariam, que batizariam, que evangelizariam e assim por diante. E, além do mais, Paulo constantemente escrevia para aquelas igrejas que ele havia fundado, porque ele tinha um interesse muito grande que aquelas igrejas permanecessem. E, incrivelmente, Deus transformou aquelas cartas que Paulo mandava para aquelas igrejas, transformou aquelas cartas em Bíblia Sagrada. E hoje nós somos abençoados e edificados por cartas que no passado foram escritas para determinadas igrejas e que servem para nós hoje. Por exemplo, quando você pega a carta de Romanos, a carta aos Efésios, a carta aos Tessalonicenses, foram cartas direcionadas para aquelas igrejas, mas que graciosamente servem para nós hoje. São riquezas maravilhosas da palavra de Deus. Deixaram de ser apenas palavras do apóstolo Paulo para serem palavra de Deus e servem para a nossa edificação, para a nossa instrução. Então, meus amados irmãos, das muitas cartas que ele escreveu, pelo menos 13 se tornou escritura sagrada. Dê uma pesquisadinha depois. Imagine que você vai ler Romanos. Nada mais é do que uma carta. Como a gente escreve uma carta, né? Acho que hoje ninguém mais escreve carta, é e-mail, manda logo
texto rápido, mas antigamente, no meu tempo, era carta. Eu escrevi muitas cartas, pegava, escrevia e colocava no correio e a carta ia. E eu ficava muito feliz da vida quando eu recebia uma carta de alguém. Então, Paulo escrevia as cartas e mandava para aquelas igrejas. E aquelas cartas servem para nós hoje também. Viraram Bíblia, pelo menos 13. Não que ele tivesse escrevido só 13, mas das centenas, eu acredito, pelo menos 13 viraram Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas presta atenção, mas antes de tudo isso, teve que receber a imposição de mãos de outro discípulo. Volte lá para o texto, antes dele se tornar o grande pregador, ele foi uma pessoa que recebeu a instrução, a imposição de mãos de um outro discípulo, chamado Ananias, versículo 17. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Então, que o Espírito Santo de Deus encha a vida de vocês, a graça de Deus seja sobre vocês, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, e vocês preguem, e vocês discipulem, e vocês, futuramente, alguns de vocês até batizem, para a glória de Deus Pai. Então, meus amados irmãos, é isso que a palavra de Deus teve para nós nesta noite, nos ensinou nesta noite. Um verdadeiro discípulo está à disposição do Senhor. Se você não está à disposição de Jesus, eu afirmo, você não é discípulo de Jesus. Mas se você está à disposição dele, é porque você é um discípulo dele. Ele diz sempre, como Ananias: eis-me aqui. Ananias, não foi isso que Ananias disse a Jesus? Eis-me aqui, Senhor. Então diga a mesma coisa: eis-me aqui, Senhor. Usa-me para a tua glória. Envia-me para a tua glória. O eunuco diz assim: eis aí água. Quem impede eu ser batizado? Então, a pessoa que é discípula de Jesus vai desejar o batismo e vai ser batizada. Porque nós servimos a Cristo e não a homens. E Cristo nos chamou para obedecermos os seus princípios, os seus ensinamentos. Se você é um verdadeiro discípulo, será um instrumento escolhido de Deus para levar as boas novas para os pagãos, para os gentios. Como está lá no versículo 15. Vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te use, meu irmão, minha irmã. Que você seja instrumento da mão de Deus para fazer a obra dele. Que todos nós juntos trabalhemos com fé, com coragem, com determinação na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor infinito. Aplique em nosso coração, Senhor, e nos ajuda para que nós sejamos verdadeiros instrumentos do Senhor. Senhor, nos humilhamos e te pedimos perdão, porque muitas vezes temos dito não, mas agora nós dizemos sim. Eis-me aqui, Senhor, usa-nos, envia-nos, usa a tua igreja, usa o teu povo, Senhor, a tua igreja que foi salva, a tua igreja que foi separada, que foi redimida, que foi liberta, que foi perdoada, que foi abençoada. Muito obrigado, Senhor. Muitíssimo obrigado, nós oramos gratos. Há uma semana feliz na tua presença. E nós te oramos e nós te agradecemos, Senhor, em nome daquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos orar.